programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa especial em homenagem ao centenário de Paulo Freire, neste domingo, 19 de setembro de 2021. A obra de Paulo Freire é reconhecida em diversos países e em 2012 ele foi nomeado patrono da educação brasileira. Mas qual foi o Brasil de Paulo Freire e quem foi Paulo Freire para o Brasil e o mundo? Para responder a essas e outras questões, aqui conosco, o professor Jackson Reis, ele que é doutor em educação, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor Jackson, seja bem-vindo. Eu começo então perguntando quem foi Paulo Freire para o Brasil e para o mundo. Olá, Aline. É um prazer estar aqui com vocês. Penso que também esse momento nosso é muito importante, porque é a universidade dizendo que Paulo Freire é importante, que ele tem uma relevância histórica, não só para o mundo, mas para a nossa instituição também. Como é que eu poderia te responder a essa pergunta? Ela teria várias possibilidades de respostas, mas eu penso que no momento histórico, eu poderia dizer para você que para o Brasil e para o mundo também, o Paulo ele representa um projeto de sociedade numa perspectiva emancipatória e libertadora. Eu costumo dizer também que o Paulo tem vários momentos da sua trajetória. Momentos anteriores ao período da ditadura, momentos posteriores em que ele foi obrigado a sair do país, ele fica preso no Brasil 72 dias e consegue sair do país, né, com a ajuda de muitas outras pessoas também, e vai ser obrigado a ficar no exílio por volta de 16 anos. E nesse período ele também desenvolve muitas experiências. Então, um autor que tem, por exemplo, mais de 40 títulos de doutor honoris causa, foi indicado a vários prêmios, é reconhecido em todos os continentes, fez mais de 150 viagens enquanto esteve, por exemplo, no Conselho Mundial das Igrejas. Um homem desse certamente tem uma relevância histórica muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. Com certeza, professor Jackson. E ao longo desse programa nós iremos conferir uma série de análises e reportagens de especialistas do Brasil e do mundo sobre a experiência freiriana. E para começar, as experiências de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Confira. Autor da obra Pedagogia do Oprimido, entre muitas outras, Paulo Freire é o terceiro teórico mais citado em trabalhos na área de humanas em nível mundial. Reconhecido pelo método de alfabetização desenvolvido na década de 60 e aplicado com sucesso entre cortadores de cana-de-açúcar em Angicos, no Rio Grande do Norte, o pernambucano é patrono da educação brasileira desde 2012. O ano de 2021 celebra-se o centenário de Paulo Freire. Esse momento que a gente está fazendo junto à TV UESB e à Rádio UESB é para homenagear o Paulo Freire nesses 100 anos que ele completa agora dia 19 de setembro, então a gente vai estar fazendo uma sequência de diálogos com pessoas de diferentes partes do mundo. Isso é muito importante para a gente evidenciar e explicitar a relevância desse legado, dessa obra. E legado não como algo que se passou, eu costumo dizer isso, né? Mas como algo que a gente pode transformar e concretamente vivenciar em nosso cotidiano. Eu diria que nesse contexto que a gente vive no Brasil, o Paulo Freire é mais do que necessário. Ele é uma força potente para combater discursos autoritários, para combater discursos
que vão contra a ciência, etc., né? Paulo Freire também é o cidadão brasileiro mais homenageado mundo afora, detentor de mais de 30 títulos de doutor honoris causa e cerca de 20 prêmios concedidos por diversas universidades e instituições nacionais e internacionais. O seu legado inspirou muitos mestres, como o professor Florencio Mendes Varela, de Cabo Verde, na África. Paulo Freire havia estado aqui em Cabo Verde em 1977 e 1979 para dirigir seminários de formação dos coordenadores de alfabetização. Até ainda guardo comigo uma relíquia extraordinária, a exposição dele sobre as tarefas dos coordenadores de alfabetização. A partir dos anos 90, tive já uma interação muito mais consistente, já como educador, participando de intercâmbios alternados, aqui em Cabo Verde, com a equipe do IDAC, e no Brasil, na PUC, com o Núcleo de Trabalhos Comunitários e o pessoal do Instituto Paulo Freire, ao longo dos anos 90, até o falecimento de Paulo Freire, e a partir dali foi, digamos, um renascer, uma espécie de renascimento de Paulo Freire após sua morte. Ao longo deste ano, uma série de atividades estarão sendo realizadas para celebrar os 100 anos do pedagogo. E aqui na TV UESB não poderia ser diferente. Ao longo desse segundo semestre, conversaremos com diversos especialistas sobre o contexto da obra de Paulo Freire, principalmente no atual cenário da educação brasileira. Na programação, informações sobre a trajetória de Paulo Freire, destacando algumas das principais datas de sua biografia, desde o nascimento em 19 de setembro de 1921, a sua morte em 2 de maio de 1997. Ele sempre refletiu e pensou o seu tempo presente. Isso, em outras palavras, o professor Florencio disse isso, né? É um pensador do tempo presente, mas que, obviamente, não perdia a dimensão histórica da própria construção da humanidade, da realidade, né? Para que pudéssemos projetar, né? Pensar o futuro, o presente e o futuro, como eu gosto de finalizar nesse sentido. Por que isso? Para fazê-lo menos feio, para fazê-lo menos injusto, não é? Para fazê-lo menos desigual. O que é que esse contexto pandêmico também nos revelou do ponto de vista da educação básica e da educação no ensino superior? A forte desigualdade social a que as crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas, idosas que não aprenderam a ler e escrever, elas estão submetidas. Quer dizer, uma criança que não tem um tablet em casa, que não tem um computador, que não tem acesso à internet, que não tem acesso às condições materiais básicas, às vezes até à energia, né? Quer dizer, as condições mínimas para que, de fato, a educação remota, que é o que a gente tem vivido mais fortemente no Brasil, pudesse ocorrer, né? Nós nos deparamos com essa realidade. Paulo Freire desenvolveu um trabalho considerado clássico na sua área, mas seu legado transborda as fronteiras da educação, entrando por vários outros campos do conhecimento. Ele deixou marcas profundas em muitas pessoas e profissionais de diferentes áreas, não apenas pelas suas ideias, mas, sobretudo, pelo compromisso ético-político. A concepção educacional, a concepção freiriana da educação, como nós dizemos no campo da pedagogia, realçando o diálogo e a conscientização. A conscientização está além do conhecimento da realidade e das suas mudanças sociais. É necessário interagir com o processo de evolução, conscientizando todos através da análise crítica, fazendo parte do mesmo núcleo gerador dessa desejada transformação. Ok, só lembrando que nós estamos gravando esse programa, seguindo todos os protocolos de segurança por conta da Covid-19. Eu e o professor Jacques, nós já fomos imunizados, a nossa equipe também, e por isso nós estamos nesse distanciamento usando máscaras. Agradecemos também, desde já,
a Silvio Gessé, esse grande artista plástico da nossa cidade. Nós estamos gravando aqui no ateliê de Silvio Gessé com todas essas obras de artes que retratam também a figura nordestina, o nordestino e o povo oprimido, que foi muito escrito nas obras de Paulo Freire. Professor Jackson, explica para a gente também de onde surgiu essa ideia de uma homenagem a Paulo Freire no ano do centenário, uma vez que diversas instituições e faculdades, universidades estão prestando essa homenagem ao centenário de Paulo Freire. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia também não poderia ficar de fora. Explica para a gente de onde surgiu essa ideia. Aline, a princípio, nós estamos desenvolvendo um estudo de pós-doutorado junto à USP, acompanhado pela professora Sônia Krupa. E ela me colocou em diálogo com uma pessoa muito especial, Lília Contreira. Lília Contreira trabalhou com Paulo por volta de 7 anos, era secretária dele e de Nita nos últimos 7 anos de vida dele. Foi uma entrevista muito especial com ela. E em determinado dia a partir dessa conversa que eu tive com Lília, eu fiquei pensando, nós poderíamos homenagear Paulo pelo audiovisual, pela TV, criar outras ideias, outras estratégias, não só através de publicação de artigos, de revistas, que também isso é importante, mas pensar o audiovisual nesse contexto. Eu estava lavando o prato, eu gosto de lavar prato, fazer comida em casa. Nesse período da pandemia aprendi a fazer muita coisa, e daí veio essa ideia. Vou entrar em contato com a TV, com o sistema de rádio e TV, com o Rubens, com a Cíntia, com você, com o pessoal que trabalha em geral, e levar a proposição. E deu muito certo. Eu queria inclusive registrar esse agradecimento a vocês, porque é uma TV educativa, é uma rádio educativa, e aceitar esse desafio também para vocês é muito importante. Nós já estamos quase há 5 meses desenvolvendo várias entrevistas, e nós envolvemos várias ações, não só o audiovisual, né? Nós estamos programando e temos uma previsão também de um documentário a partir desse material. Nós também organizamos com a professora Tânia Dantas e com a professora Carmen Cavaco da Universidade de Lisboa e Tânia da UNEB um dossiê muito especial. Nós vamos lançar este mês agora. E também nós temos as rodas de conversa, são vários entrevistados especialistas que nós estamos escutando do Brasil e do mundo, não é isso? Exatamente, Aline. E essas rodas de conversa para nós foram assim históricas e como arquivo e memória de Paulo, porque foram pessoas que viveram com Paulo, trabalharam com ele, por exemplo, na Costa Rica, trabalharam com ele na África, trabalharam com ele no Brasil, conviveram com ele, por exemplo, no caso de Nita, 10 anos, né? Ela nos concedeu esse privilégio de ouvi-la, né? De ouvir também o professor Luiz, reitor da nossa universidade, de como ele pensa a obra do Paulo e de como ela pode ser atual e contemporânea para essa realidade. Com certeza, professor. Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com essa homenagem ao centenário de Paulo Freire, educador e patrono da educação brasileira. Falar de educação brasileira é falar do professor Paulo Freire, esse grande educador que sistematizou uma educação dialogada com a realidade e com seu contexto sócio-histórico e cultural. Um dos pensamentos de Paulo Freire que eu gosto muito, já usei nas formações com professores e na própria prática docente com jovens e adultos, é esse: não basta saber ler mecanicamente que Eva viu a uva. É importante saber quem plantou a uva, quem cuidou, quem colheu, como essa uva foi transportada, quem comercializou e, por fim, quem lucrou com a venda dessa uva. Então, uma educação mediatizada pelo seu contexto, dialogada de fato. Meu contato com Paulo Freire costumo dizer que é anterior a conhecê-lo formalmente, pois eu sou egressa da educação de pessoas jovens e adultos, uma modalidade educativa que me permitiu o ingresso à universidade pública, onde eu cursei licenciatura em Geografia pela UESB. Foi em 2019, no curso de uma disciplina oferecida no curso de pós-graduação em ensino, ministrada pelo professor José Jackson Reis, que eu tive um contato mais profundo com Paulo Freire. A forma de Paulo Freire ver a educação está na dignidade, no respeito, na humanização e na esperança.
a esperança que nós precisamos mais do que nunca manter vivas para continuar nesse momento difícil que atravessamos. Paulo Freire vivo, Paulo Freire sempre. A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM. Informação, formação e conhecimento. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. E já estamos de volta aqui com o especial centenário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Bom, professor Jackson, eu pergunto agora então qual foi o Brasil de Paulo Freire? Que contexto foi esse que ele criou esse método de educação, de alfabetização de jovens e adultos? Aline, Paulo ele desenvolve várias experiências antes de chegar até Angicos, que talvez seja a experiência mundialmente falando mais conhecida, porque aquela que tem uma frase muito emblemática, que são as 40 horas de Angicos. Embora a gente entenda que são 40 lições, são 40 processos muito profundos e dedicados à alfabetização de pessoas adultas. Naquele contexto, eram 300 trabalhadores e trabalhadoras. Era um processo que tinha, digamos assim, uma origem muito anterior, eu diria anterior, porque Paulo ele desenvolveu uma experiência com 5 estudantes. Ele conta isso com 5 pessoas adultas. Ele conta isso em Educação como Prática da Liberdade. Dessas 5, 2 desistem, não continuam o processo e a experiência, a busca que ele dizia assim. Ele não usava a palavra pesquisa, ele dizia: eu estou fazendo uma busca, uma procura com vocês e experienciando aquilo que ele estava apostando como possibilidade de desenvolvimento do que ficou mais conhecido como método Paulo Freire. Embora eu considere assim que o Paulo desenvolveu uma teoria educacional, uma possibilidade de aliar um campo e uma defesa de uma pedagogia da libertação. Então, muito nesse caminho. Não gosto muito de focar apenas a dimensão do método, embora exista. A gente sabe que existe, porque você constrói um conhecimento teórico, você precisa de todo um processo a longo prazo, experiencial, e Paulo foi desenvolvendo isso. Ele acaba se tornando mais conhecido pela ideia do método, mas nós temos defendido que ele desenvolveu uma teoria do conhecimento, nessa perspectiva. Uma teoria que
prioriza a horizontalidade na relação docente e discente. Então, a ideia de docência é muito próxima. Por exemplo, se você lê Pedagogia da Autonomia, você encontra essa ideia da docência muito forte na obra do autor. Ele quer dizer o quê? Que essas relações têm que ser de tal forma tão democráticas que na relação com o estudante eu também aprendo com ele. Mas isso não significa que nós não temos saberes diferentes, né? Que nós não temos conhecimentos diferentes. A questão desses processos são as hierarquias que muitas vezes se constroem em quem detém um conhecimento e quem ainda não possui determinado conhecimento, né? Então, Paulo rompe com essa lógica bancária de pensar o processo de ensinagem, digamos assim, né? Do ensino e da aprendizagem. Então, anterior a Angicos, que ali no início da década de 60, Paulo vai encontrar espaço ainda favorável, porque era uma efervescência também. Ele vinha do movimento de cultura popular, onde ele coordenou projetos com adultos ali também. De lá ele traz essas experiências. E depois uma experiência muito importante, que era a antiga Universidade de Recife, assim chamada, que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, onde tem uma cátedra, por exemplo, em homenagem ao Paulo também. Assim como a Federal Rural também criou uma cátedra em 2018, que a professora Mônica esteve conosco nesse processo também. Então, o serviço de extensão cultural da Universidade do Recife, na época, foi muito importante para Paulo chegar a Angicos. Era um grupo de universitários de diversas formações que se desafiaram. E vamos imaginar que nós estamos no recesso da universidade. E esses estudantes se desafiaram naquele período de um mês e pouco a investir nesse trabalho de fazer o levantamento de um universo vocabular, mais de 400 palavras. Então, a ideia das palavras geradoras. A alfabetização ocorria a partir das palavras que os estudantes encontravam no seu cotidiano. Isso, em certo sentido, e em muito sentido, eu concordo, é bastante revolucionário para o período histórico da década de 60, né? Em que se pensava em alfabetizar pessoas adultas muito mais a partir de uma imitação do que se fazia com as crianças. Então, Paulo vai romper com esse princípio, com essa lógica, vai discutir cultura, vai discutir a realidade daqueles sujeitos. E, claro, isso incomodou os políticos, com certeza, né? Porque existia uma relação também direta. Se eu estou alfabetizado, se eu sou considerado uma pessoa alfabetizada, eu posso votar. Então, existia essa relação, porque antes não se podia votar se você não dominasse os processos de lectoescrita, não soubesse escrever seu nome, que na época era assim que se considerava uma pessoa alfabetizada, embora ao longo da história isso tenha também se modificado, né? Então, Paulo encontra esse contexto favorável, eu diria, antes da ditadura, politicamente falando. Com a ditadura, ele vai ser perseguido, porque os seus livros vão ser considerados subversivos, de esquerda, comunista, então várias adjetivações. E aí ele começa a ser perseguido, não só ele, a equipe toda, os estudantes também que participam dessa experiência, eles contam isso em alguns documentários a que eu assisti. Eles revelam que eles tiveram que queimar os materiais, enterrar os materiais. Então, olha, essas reflexões que a gente está trazendo hoje, no dia 19, são muito importantes para a gente pensar esse Brasil que a gente quer para o futuro também, né? Se a gente quer retornar para lógicas tão perversas, né? De perseguição, de censura, de controle do que eu digo, né? A liberdade de expressão vai sendo, então, caçada também nesse percurso, etc., né? Então, Paulo, essa experiência de Angicos, que para mim é muito revolucionária, que torna Paulo mais conhecido ainda, é muito importante para a continuidade do processo dele também no exílio, né? Que ele não sai do Brasil porque ele quis. Ele foi obrigado a sair porque ele sabia que ele poderia não estar mais vivo se ele continuasse no país a partir daquele ano, né? Ok, professor, e a gente confere agora a opinião de outros especialistas, a professora Sônia Krupa e o Oscar Rara, da Costa Rica. Eles que trazem também a avaliação e a opinião do pensamento pedagógico de Paulo Freire, principalmente no contexto em que estamos vivendo. Década de 50, região Nordeste, castigada pela seca, pela falta de emprego e condições de sobrevivência do seu povo. Considerado esquecido dos governos e do restante do país. Esta realidade fez com que Paulo Freire aceitasse um grande desafio, o de alfabetizar 300 trabalhadores rurais em 40 horas na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. A experiência de uma construção de possibilidades para o povo brasileiro através da educação como marco de uma construção social. A educação de jovens, adultos e idosos, na visão e experiência de Paulo Freire, firma-se a proposta de uma educação para a democracia que potencialize a construção da cidadania.
fundamental quando a gente pensa e atualiza a proposta do professor Paulo Freire para os dias de hoje. Você pensar em educação de jovens e adultos é você pensar necessariamente o mundo do trabalho. Então, ele já pensava isso, né? Ele já pensava isso, mas eu acho que agora a gente pensar na transformação necessária do mundo do trabalho faz dessa junção da educação de jovens e adultos e a economia solidária uma questão urgente. É uma questão urgente, que a gente trabalhe nessa direção. E aí amplia também o leque da educação de jovens e adultos. Ela não é só a reposição de uma escolaridade, ela tem que ser uma formação, uma educação ao longo da vida. Educação. Não é formação, não é uma formação para o capital, é uma educação ao longo da vida que nos leve a perceber a longa revolução socialista. O trabalho de Paulo Freire foi marcado pelo compromisso com as classes populares, os trabalhadores camponeses excluídos, marginalizados. Aqueles que, nas palavras de muitos autores, eram tratados como massas de manobra, necessárias à manutenção do sistema. O pensamento freiriano revolucionou o sistema educacional por meio da sua pedagogia humanista e libertária. Costumo dizer aos estudantes que Paulo Freire é o grande pedagogo de língua portuguesa da época contemporânea, portanto é incontornável, quer as pessoas se identifiquem ou não com o seu pensamento, quem não estudar, quem não ler os seus livros, perde um marco fundamental na pedagogia contemporânea. O projeto político-pedagógico de Paulo Freire é um legado inspirado em diversas experiências educacionais progressistas, com perspectiva na emancipação social dos oprimidos. Um projeto político-pedagógico pautado também na defesa dos direitos humanos. Paulo Freire passou a ser um divisor de águas entre os tradicionais modelos de educação, baseados na imposição de padrões de conhecimentos e de comportamentos, e as visões construtivistas de formação humana, que valorizam o protagonismo dos sujeitos da educação. O Paulo Freire ele representa um projeto de sociedade. O sentido de projeto de sociedade que eu trago é também alinhado, articulada a um projeto de Estado, um projeto de nação. Enquanto tiver, como dizia o Paulo Freire, alguém que não sabe ler e escrever, nós precisamos estar lutando para que ele aprenda a ler e escrever. Revolução social socialista, que significa uma transformação grande dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa forma de enxergar o outro e da produção do mundo. E, portanto, das relações com o planeta, com o meio ambiente, com os seres vivos, que não pode continuar desse jeito. É preciso que todos nós percebamos, não é? E que a gente dê um basta nesta forma de pensar. E, portanto, a questão do ensinamento do Paulo Freire é super atual. Paulo Freire entendia a autêntica educação como um intenso diálogo mediante o qual ninguém ensina ninguém e todos aprendem com todos. No ano do centenário de Paulo Freire, resgatamos na memória e na história a sua trajetória, que deixa para o mundo lições de como pensar a educação para além do espaço escolar. É revisitar os ensinamentos para combater uma educação excludente e elitista. O diálogo estava sempre presente na sua metodologia. Afinal, o educar, ensinar, é uma troca constante de conhecimento e aprendizado. Que a chegada de Paulo Freire em São Paulo e, portanto, a possibilidade de colocar a educação de jovens e adultos na pauta das políticas públicas é, de fato, uma mudança de paradigma. Meu vínculo com a educação popular é esse esforço que a gente faz até hoje de pensar a educação popular enquanto política pública. O Paulo, eu encontro muito nos meus pais, eu costumo sempre dizer isso, porque meu pai só estudou até o 4º ano, e foi professor naquele contexto, e minha mãe estudou até a 2ª série. Foram as oportunidades que eles tiveram nesse contexto de exclusão social, de desigualdade social, a que eles estiveram submetidos, especialmente naquele momento histórico, né? E minha mãe era muito visionária. Ela acreditava muito no poder da educação, de que nós deveríamos continuar estudando, etc. Tanto que ela muda de lugar
porque a escola, no contexto da zona rural onde nós morávamos, só tinha até o 4º ano, até a 4ª série antiga. Então, a gente vai para uma outra instância, que é a Instância Hidromineral de Caldas do Jorro, para continuar nosso processo de escolarização também, muito incentivado pela marca de minha mãe, né? Paulo Freire acreditava ser possível ter asas e alçar grandes voos, mesmo em realidades adversas, além de ser um grande personagem da educação em vários programas de formação e eventos em geral. Sua obra resiste ao tempo e guia milhares de educadores pelo mundo afora. O encontro com Paulo Freire tem me acompanhado o percurso da minha vida quase toda, porque nos anos 70, quando o Freire estava no Chile, eu levei um curso de alfabetização de um brasileiro que estava no Chile e que tinha um método de alfabetização interessante. E peguei esse curso e tinha que fazer uma prática e comecei com 5 senhoras de uma favela no Lima, no Peru. Eu sou peruano de origem. E aí comecei, depois fui para o campo, trabalhei durante 4 anos como alfabetizador no campo, utilizando toda a sua proposta metodológica do método de alfabetização. Em um momento de tomada de terra, de luta pela reforma agrária, etc. Então, esse tema da construção da consciência, a organização, a participação foi muito importante nesse período. Eu era muito jovem nesse momento e essa leitura de Freire me abriu a uma forma de encontro com as pessoas diferente. Aprendi que, na verdade, um educador tem que escutar, tem que aprender a escutar. E esse processo de alfabetização foi um processo em que a gente se alfabetizou. Eu me alfabetizei com elas. Eram as pessoas do campo que, com suas histórias, suas músicas, suas dores, suas esperanças, suas expectativas, num momento de mudança muito grande que estávamos vivendo. Paulo Freire é uma referência no cenário educacional. Os seus ideais de emancipação, cidadania e justiça social precisam ser reforçados. No ano de 1988, ele lançou o livro A Importância do Ato de Ler e traz consigo algumas expressões como a leitura de mundo precede a leitura da palavra e nos convida a refletir sobre os inúmeros ataques que vem sofrendo a nossa educação. Porque lembrar Paulo Freire, o seu legado, não é a memória do passado, e sim do presente. Hoje temos mais oprimidos do que na década de 60. São oprimidos os indígenas, negros, quilombolas, camponeses, ribeirinhos, mulheres, professores. A pedagogia de Paulo Freire se torna extremamente atual, porque a opressão, nos novos tempos, também continua. Paulo Freire, a minha aproximação com o Freire ocorre especialmente no final da graduação de pedagogia, né, nos idos de 92, quando eu começo a ler a Pedagogia do Oprimido, e nas primeiras páginas tem algo que me chama a atenção, que ele chama de primeiras palavras, que é um chamamento, né, de onde você quer estar no mundo, qual o seu lugar no mundo. Quando ele diz que aos esfarrapados do mundo, junto com eles a gente sofre, junto com eles também a gente luta. E eu sou uma mulher negra que nasci no campo, na roça, e ao longo do meu percurso humano e formativo, a educação sempre foi como prática da liberdade. Eu não tinha nem consciência disso, mas os meus pais, eles visionaram isso, eles perceberam que a educação poderia ser o divisor de águas, né, diante de tanta escassez de direitos. Criador de uma pedagogia viva, Paulo Freire concebeu a educação como apropriação da cultura e teorizou uma prática pedagógica alicerçada na conscientização dos cidadãos, por meio do diálogo entre educadores e educandos. Ok, nós vamos agora para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui pela TV UESB com essa homenagem ao centenário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. É um instante só. Paulo Freire sempre foi uma pessoa, um pensador muito presente na minha vida, pois eu sou filha de pedagoga, então muitos dos conceitos que minha mãe aprendeu na academia, ela aplicou dentro da nossa vida. Lembro muito da minha mãe fazer, nos alfabetizar com os métodos de Paulo Freire, principalmente trazendo elementos que eram próximos da nossa realidade. E Paulo Freire foi muito importante na minha vida, pois meu pai, ele se formou depois de adulto
E Paulo Freire sempre defendeu a alfabetização de pessoas adultas. Ele começou o projeto dele, se eu não me engano, atuando com isso. Mas eu só fui ter mais noção sobre Paulo Freire, principalmente quando ele vai falar sobre a autonomia do estudante, quando eu cheguei no ensino médio, na qual eu via que muitas das abordagens dos meus professores eram baseadas nele, na qual a gente era incentivado a desenvolver nossa própria autonomia e também de compreender a educação como algo próximo da gente. Paulo Freire, ele é um referencial na educação e todos sabemos disso, né? Eu pude o conhecer mais intimamente na universidade através de uma matéria. Nessa matéria a gente estudou um pouco sobre o sujeito histórico. E para Paulo Freire, sujeito histórico é aquele que faz história. É aquele que se conscientiza do que acontece ao seu redor e tenta se emancipar daquilo. Não sozinho ou então com um coletivo popular, a partir através da comunicação. Então, ele vai dizer que a educação é a melhor forma de se emancipar e a educação é a melhor forma de criar sujeitos históricos. Assim como Paulo Freire, eu acredito que a educação é transformadora para a sociedade. Desde muito nova, eu fui adicionado no meio da ciência, através da escola que eu estudava, ressaltando que eu sempre estudei em escola pública. E isso agregou muito para eu conseguir passar no vestibular, no curso que eu amo. Eu trabalho na área que eu amo e eu já tenho planos para especialização. E o conhecimento que você adquire, pelo menos eu acredito e Paulo Freire acreditava, que é transformador, primeiro para o indivíduo, para depois ser compartilhado para a sociedade. Eu não consigo imaginar minha trajetória acadêmica sem traços de Paulo Freire. Então eu só tenho a agradecer, porque eu me considero uma pessoa de talento educacional e eu acredito que isso se deve aos traços que Paulo Freire deixou. Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos, no Universiência, conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você! Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. E já estamos de volta aqui com o especial do centenário de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Ao longo dessas ações em homenagens a Paulo Freire, no ano do seu centenário, nós tivemos também o prazer e a honra de conversar com Nita Freire, viúva de Paulo Freire, que conviveu com ele por uma década. Professor Jackson, explica para a gente a importância de Nita na vida do Paulo, principalmente nesses 10 anos, os últimos anos da sua obra, da construção da sua obra. O que o Paulo fez nesse período e o que você traz de destaque para a gente em relação ao seu legado? Aline, em relação a Nita, para mim foi uma experiência muito especial. Eu queria também te devolver a pergunta, para que você nos dissesse como foi ouvir Nita, que é alguém que também conviveu com Paulo nos últimos 10 anos da vida dele, a partir de 87 até 97, quando 2 de maio Paulo faleceu, né? Nita, em alguns depoimentos que também anteriores ao dela, o que nos contam é que Paulo estava muito triste com a partida de Elza, sua primeira esposa, com quem ele viveu mais de 40 anos.
Elza acompanhou Paulo desde esse percurso em que ele foi exilado, junto com os filhos. Vai para Chile, vai para os Estados Unidos, vai para Genebra, Suíça, e ali trabalha também com Paulo na África. Desenvolve muitos trabalhos. Então eles tinham um amor muito grande. E com Nita não é diferente. Conta-se que Paulo renasceu a partir do encontro com Nita, que também foi sua... Existia uma relação anterior entre os dois, né? Porque os pais de Nita, em Recife, acolheram Paulo na condição de professor e também concederam a Paulo a possibilidade de estudar na escola deles, em uma instituição, na época, particular, e o pré-jurídico, porque Paulo é formado em Direito na sua formação inicial, né? E então essa relação com Nita, ela é histórica também, né? Assim como com a primeira esposa, com Elza. E Nita, na atualidade, como ela nos disse, ela continua a obra de Paulo também, assim como o Instituto Paulo Freire de São Paulo e outros institutos, e nós também, em muito sentido, né? Quando desenvolvemos experiências em outros contextos. Por exemplo, eu estou aqui hoje, eu trouxe alguns livros para este programa especial. Direitos Humanos e Educação Libertadora, Gestão Democrática da Educação Pública na cidade de São Paulo, organizado por Ana Maria Araújo Freire e Ernesto Fortes Mendonça. Então, são continuidades, digamos assim, de referenciais teóricos e práticos para a gente pensar a educação brasileira e mundial. Um outro livro que ela também publicou, que foi vencedor do Prêmio Jabuti, inclusive, Pedagogia da Tolerância, Paulo Freire, organizado por Ana Maria Araújo Freire e Lisete Arelaro, que também trabalhou com Paulo na Secretaria Municipal de Educação em São Paulo no final da década de 80 e início dos anos 90, quando Luiz Erundina era prefeita. Um outro livro, Pedagogia da Solidariedade, olha que lindo o título, Nita Freire e Walter Ferreira de Oliveira. Então, quer dizer, Pedagogia dos Sonhos Possíveis, Pedagogia do Compromisso, América Latina e Educação Popular. E ela nos disse, né, na nossa entrevista com ela, que ela está preparando mais 3 publicações. Olha que coisa linda isso, né? Para o próximo ano. Então, eu queria também te ouvir, Aline. Isso que me chama a atenção. Ela tem 87 anos, um doce de mulher, uma professora, pedagoga, que detém um conhecimento e que compartilha conosco esse conhecimento, principalmente falando sobre a obra e o legado de Freire, com a maior leveza, naturalidade, contando as histórias, as experiências de vida que eles tiveram juntos e principalmente falando dessa década que eles estiveram juntos, a construção e o pensamento de Freire daquele contexto do nosso país. Então, assim, foi um momento muito especial, professor, eu te agradeço, porque o professor Jacques foi o nosso produtor, ele que conseguiu essa entrevista. E é o que a gente confere agora, uma entrevista especial com Nita Freire, viúva de Paulo Freire, no momento em que nós também conversamos com o reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o professor Luiz Otávio de Magalhães, sobre a experiência pedagógica, o pensamento pedagógico de Paulo Freire. Confira. No fim dos anos 50 e começo da década de 60, Paulo Freire começa a idealizar a educação popular e realiza as primeiras iniciativas de conscientização política do povo, em nome da emancipação social, cultural e política das classes sociais excluídas e oprimidas. Sua metodologia dialógica foi considerada perigosamente subversiva pelo regime militar, o que rendeu a Freire o exílio. O educador, entretanto, não deixou de produzir e, nesse período, escreveu algumas das suas principais obras, dentre elas, A Pedagogia do Oprimido. Se nada ficar destas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Trecho de Pedagogia do Oprimido. Paulo escreveu sobre aquilo que ele tinha visto, sofrido, constatado, experienciado, checado, estudado, analisado. Então, quando Paulo sentava no seu birô para escrever, ele já sabia o que ele ia escrever. Então, não tinha papéis amassados, não tinha isso não serve, esse assunto não me interessa, porque ele ia escrever sobre aquilo que estava interessando a sociedade brasileira. Ele sentia
que no momento a sociedade, sobretudo os educadores, precisavam de algum apoio teórico. O que caracteriza a nossa história é não reconhecer os indígenas, os negros, os pobres, os camponeses, os quilombolas, os ribeirinhos e os favelados como sujeitos humanos. Paulo Freire se contrapôs a isso. Paulo já viveu aquela época ali, os primeiros livros do começo dos anos 60, né, de um grande êxodo para as grandes cidades, as cidades que se incham, e essas pessoas, né, a figura do oprimido em Paulo Freire é muito também essa pessoa que perdeu aquelas referências do saber comunitário, do saber comum, e de repente ele vira mão de obra nas grandes cidades, desprovido de qualquer tipo de apoio. E sem a leitura, ele é desprovido da chave para se posicionar nesse mundo. Um dos pontos mais radicais e politicamente avançados de Freire foi a valorização da cultura, dos saberes, dos valores, da racionalidade do povo, contrapondo-se à ideia de que era necessária a inferiorização de uns para garantir a dominação de outros. Para Freire, não se tratava de conscientizá-los, moralizá-los, mas de reconhecê-los como sujeitos de uma outra pedagogia, capaz de dialogar com essas culturas, identidades e histórias. Você poderia me perguntar assim, ora, uma obra, um pensamento daquela década tem validade para esse contexto? A realidade brasileira e contemporânea nos diz que sim, não tenho dúvida disso, né? Por exemplo, as discussões sobre o inédito viável, sobre as situações limite, sobre uma educação problematizadora, sobre uma educação humanizadora, que o professor Florencio também se referiu anteriormente, uma educação na perspectiva da emancipação como um processo contínuo do sujeito que olha para essa realidade do ponto de vista de tomar consciência, mas que ele age nessa realidade de forma transformadora, por dentro dos movimentos sociais, por dentro dos movimentos estudantis, por dentro dos movimentos negros, dos movimentos feministas e de tantos outros movimentos que nós podemos criar, resistir e esperançar. A educação, a formação e até a alfabetização inicial precisava passar pela cultura, pelo reconhecimento do sujeito que conhece, que faz sua leitura do mundo. E é por ser cultural que a educação é política, não no sentido partidário, mas de decidir a vida na cidade, discutir a vida, o mundo que queremos. Paulo diz, olha, você sabe por que é que eu sou conhecido no mundo e famoso no mundo? Porque eu radiquei o meu pensamento, radicalizei o meu pensamento no Recife. A minha recifensidade fez a minha pernambucanidade. A minha pernambucanidade fez a minha brasilidade. E a minha brasilidade fez a minha sul-americanismo. Então, o pensamento de Paulo foi se distribuindo, então, inicialmente por aí. E depois dessa aposta que as pessoas da América Latina fizeram, Paulo criou mundialidade. A alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. Eu recebi esse dom de Deus, essa bênção de Deus de ter vivido com Paulo por um tempo pequeno, mas o suficiente para tê-lo conhecido mais profundamente, é claro, do que eu conheci durante toda a vida, não é? Ok, nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais homenagens a Paulo Freire, patrono da educação brasileira. 81 anos, estudei até a 3ª série, né? Esse pouquinho mesmo, eu ensinei a meus filhos todos. Eu não queria, eu queria todos eles formados. A escola foi importante para meus filhos, graças a Deus, que estão todos empregados, todos trabalham. E eu fico muito feliz quando um da minha família se forma.
foi o que me encorajou, por amor e coragem, por esse escritor, Paulo Freire. E por isso eu estou aqui lutando para eu aprender a ler, escrever e contar, por através dessa união das pessoas que estão sempre me ajudando. Vou fazer piadinha quando eu tirar a canga, só porque eu sou gorda. Segurança da loja vai começar a me seguir só porque eu sou negra. Aquela mesa vai comentar que esse beijo é um absurdo. Só porque somos lésbicas. Ele vai comentar que eu não tenho perfil, mesmo tendo vaga na empresa. Ele vai me interromper o tempo inteiro, só porque eu sou mulher. Eu vou ser assassinada ali na esquina, só porque eu sou trans. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news, compartilhe as verdades do STF. Jornalismo dinâmico, focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. O UESB Notícias é de segunda a sexta, aqui na sua TV UESB. Dentre as obras, a que mais me marcou foi a Pedagogia do Oprimido, porque através desse livro, Paulo Freire nos leva ao posicionamento frente ao ato de educar. Quando ele afirma que ninguém educa ninguém, mas que os homens educam entre si mediatizados pelo mundo, ele descentraliza o papel do educador e considera todos como sujeito do processo. E isso foi uma quebra de paradigma. Freire vai dizer que o diálogo ele não pode existir na ausência de um amor profundo pelos outros, pelas pessoas. Ele diz ainda e afirma que o diálogo é um ato de coragem, é um compromisso com todos. E como a educação é compromisso, é pautado nesses princípios que eu me faço, que eu me vejo. Eu tive a oportunidade de ver um programa que foi feito sobre Freire em 89 e justamente se falava sobre um tema que, pelo menos para mim, foi muito atual durante as últimas eleições, por exemplo, o fato que a conscientização, né, traz medo à sociedade, porque algumas pessoas temem a consciência crítica, porque pensam que essa pode se transformar em anarquia, em baderna, e ao invés é um medo da liberdade de expressão. E Hegel, por exemplo, justificava que muitos têm medo da liberdade e se refugiam na segurança vital. Um medo justamente dos riscos que a liberdade pode trazer ao indivíduo. E Freire, ele pregava mesmo a conscientização e a liberdade de expressão para indivíduos oprimidos, como melhoria da sociedade. É uma coisa que é muito importante em toda a sociedade.
E já estamos de volta aqui com o especial centenário Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Professor Jackson, nós também conversamos com um dos fundadores do Instituto Paulo Freire, o professor José Eustáquio Romão, e também Jason Mafra, ele que hoje coordena diversas ações pelo mundo afora com o Instituto Paulo Freire. Foi também mais uma experiência enriquecedora nesse contexto de ações de homenagens a Paulo Freire. Sim, com certeza. Ouvi Romão, especialmente, Jason também. Foi um momento de muito especial, porque Romão conviveu com Paulo no Brasil, né? Insistiu para a criação do Instituto Paulo Freire de São Paulo, né? Nos contou a origem, como o Instituto foi pensado. E Jason traz um levantamento que ele fez, também vem fazendo, né? Que ele é professor na Uninove São Paulo, e ele coordenou a Unifreire, que é essa instituição vinculada ao Instituto Paulo Freire, que busca apoiar, mapear e dar sequência a esse legado de Paulo Freire. E ele já identificou mais de 100 entre instituições, ou seja, cátedras, institutos, iniciativas de grupos de pesquisa, entre outros, né? E Romão também, naquele momento, nos trouxe uma reflexão muito importante. Ele nos chamou a atenção para essa capacidade de a gente não perder a esperança em contexto tão complexo no qual a gente vive, e nos chamando a atenção também para essa dimensão da educação com Paulo na perspectiva de uma educação como prática da liberdade. A gente nunca perder isso de vista. Então Jason também, naquele momento, ele nos refletiu sobre esses ataques à obra do Paulo, que em certo sentido também não são novos, comparado àqueles que na década de 60 também, os ataques pelos quais ele também passou, né? E nos traz essa potencialidade de experienciar Paulo Freire em outros contextos, né? Quer dizer, no desenvolvimento de pesquisa, ele está publicando inclusive um texto na nossa revista, nessa homenagem que a gente também está fazendo a Paulo, falando do círculo de cultura na perspectiva digital. Olha que interessante isso, né? Para pensar essa relação com as tecnologias também, e a potencialidade desse processo para a gente desenvolver círculos de cultura, escolas mais inovadoras, experiências mais revolucionárias, experiências mais críticas. Eu considero assim duas grandes referências em relação ao pensamento de Paulo Freire também. A gente tem muitas, né? Mas também foi uma entrevista muito especial. O que é que você também diria sobre essa experiência com o Romão? Bom, em relação a essa reportagem que nós fizemos com o professor José Eustáquio Romão, eu destacaria a forma como ele coloca o pensamento de Paulo Freire e que hoje se estabelece em diversos segmentos do conhecimento, seja na educação, na sociologia, na psicologia, no direito, enfim, em diversas áreas. E ele explica por quê Paulo Freire é considerado um dos maiores pensadores da educação do nosso tempo. Celebrar a obra e o legado de Paulo Freire é também prestar um tributo a todos os educadores e educadoras que buscaram, ao longo da história da educação brasileira, não somente entender e denunciar os desafios e problemas vivenciados em nosso cotidiano, mas também transformar, pela educação, essa realidade em busca de uma sociedade democrática e que promova justiça e inclusão social. É que o Paulo Freire não é apenas um dos maiores educadores do século XX. Ele é um dos maiores pensadores do século XX. Em primeiro lugar, na cobertura, ou seja, o Paulo Freire está no mundo inteiro. No extremo oriente, no extremo ocidente, no extremo sul, no extremo norte. Em todo lugar que você vai, a gente se espanta com a presença de freirianos. Você encontra um físico dizendo: estou aplicando Paulo Freire em física, em mecânica quântica, na saúde, na economia, na antropologia, nos campos mais inusitados. São pensadores dos outros campos do conhecimento, usando Paulo Freire ou categorias do pensamento freiriano de uma maneira que nos surpreende a nós que achamos que conhecemos a obra do Paulo Freire. O pensamento e a obra de Paulo Freire têm sido alvo de um debate com posições antagônicas na atualidade. Há uma mitificação das ideias do educador, levando à sua demonização como doutrinador marxista cultural que acabou com a educação brasileira.
e a sua santificação como profeta libertário e redentor, que oferece a solução para todos os problemas da educação em todo o mundo. Num contexto autoritário, num contexto de orientação de extrema-direita, num contexto de práticas inspiradas no fascismo, no neofascismo, né? Nós vamos ter sempre a resistência ao pensamento do Paulo Freire. E, ao mesmo tempo, ele é a forma de resistência a esse modelo, né? E é curioso como, né, o pensamento deles, na meu ver, né, se faz mais vivo agora. E a obra do Paulo Freire ela vai se disseminando para diversos lugares, né, do conhecimento, seja esse conhecimento oficializado nas universidades e seja fora dele. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira e existe uma razão dele ser, pois seu pensamento e obra transcenderam o seu tempo e ainda hoje nos oferecem elementos fundamentais para entender a relação que a educação estabelece com a atualidade brasileira neste início do século XXI. Onde o sol torra a nossa cabeça, onde 40, 45 graus são cotidiano de intenso calor, onde às vezes havia, em algumas décadas, nós não tínhamos chuva por décadas, em que o rio secava e as pessoas não tinham água para beber ou comer. Isso em 97, quando eu me deparei com a obra Pedagogia do Oprimido, quando eu iniciei o curso na UNEB de Serrinha, onde eu fiz minha graduação em Pedagogia. Aí quando as pessoas me falam, eu disse, olha, eu encontrei Paulo Freire nesse contexto de exclusão social, porque é desse lugar que ele fala, dos oprimidos e das oprimidas, que historicamente constitui esse país e essa América Latina e diversos países pelo mundo afora, né? Não só o Nordeste brasileiro, mas o Brasil como um todo. Nós temos pobreza em todos esses estados, em todos os estados da federação. É contemporâneo porque ele nos fala da dialogicidade, uma categoria igualmente importante, mostrando que o diálogo é a base da comunicação. E devemos escutar o outro, conhecer as suas ideias, os seus interesses, as suas demandas, as suas necessidades. Em um vídeo com a última entrevista de Paulo Freire, exibida em abril de 1997 pela TV PUC São Paulo, Freire disse que morreria feliz se visse no Brasil, em seu tempo histórico, diversas marchas. E enumerou algumas. As marchas dos que não têm escolas, as marchas dos que são reprovados, marchas daqueles que querem ser, mas estão proibidos de ser. Como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade querendo democratizar-se. Mais um registro da necessidade de um pensamento crítico e libertário. E mais do que isso, o anúncio da necessidade de resistência aos desafios dos novos tempos. Não perder de vista essa dimensão da justiciabilidade, tanto social quanto cognitiva, ao longo da história e do trabalho do Paulo, né? Do ponto de vista da luta por mais justiça social, eu sempre penso esse conceito da justiciabilidade cognitiva, do acesso a esse conhecimento, das possibilidades que esse conhecimento pode trazer para esse grupo social. Porque construir um mundo menos feio, menos malvado só é possível por meio da construção coletiva, ou seja, né, ninguém constrói um mundo menos feio, menos malvado, mais humano, sozinho, né? Porque as pessoas constroem um mundo em comunhão. Paulo nos deixou um legado potente e imensurável. Ele nos impulsiona a trabalhar em prol de uma concepção libertadora de educação, a estimular a consciência crítica em nossos educandos e a considerá-los como seres históricos e construtores de saberes e de conhecimentos. Esperança ativa, crítica e resistir a qualquer forma de ameaça à liberdade humana e à plena realização
do ser humano. Essa é a luta de quem é freiriano ou não freiriano. Essa é a nossa luta. Ok, professor, mais uma aula, né? Com esses mestres, Mafra e José Romão Eustáquio também trazendo para a gente a opinião deles sobre o pensamento pedagógico de Freire disseminado pelo mundo afora. Verdade. E penso que os dois trouxeram assim contribuições importantes para os nossos estudantes do mestrado, da graduação, para quem está assistindo e acompanhando esse programa também, né? E essa dimensão da resistência no pensamento do autor, isso é muito importante. Eu até costumo utilizar assim, nesse contexto contemporâneo, a reexistência. Essa resistência, essa reexistência nessa contemporaneidade. E uma perspectiva também que a gente não pode perder de vista, porque às vezes a gente entra num movimento muito fatalista da história, não é? E ele nos chamava a atenção em uma obra, A Sombra dessa Mangueira, porque a história ela não é imutável. A gente tem que apostar na possibilidade de transformação social. E o pensamento do Paulo, ele se situa nesse contexto, né, da busca por transformação social, onde a educação ela é fator fundamental para os processos de luta contra a opressão, seja a opressão no âmbito, digamos assim, cotidiano, os processos pelos quais as pessoas passam fome, porque eu costumo dizer que o Paulo, na verdade, é alguém que falava com o povo e do povo. Então, quando alguém me pergunta quais são os referenciais primeiros do pensamento dele, são as classes populares, são as pessoas que não estão na escola, são as pessoas que não conseguem continuar seus processos de escolarização, são as pessoas que passam fome, os oprimidos e as oprimidas de uma forma, assim, digamos, geral, né? E isso não foi só no Brasil, não foi só no Nordeste, onde ele passa por experiências muito complexas e ele vê o racismo, ele percebe o racismo, ele vê a fome, ele vê a violência. Então são questões que ele traz para o pensamento e para a obra dele, tanto em âmbito nacional e na América Latina, quanto na África, por exemplo, onde ele desenvolve experiências espetaculares também com países africanos, com quem a gente esteve conversando também com duas dessas pessoas, né? Hugo Monteiro e Florencio Varela, por exemplo, no primeiro bloco do programa. Com certeza. Professor Jackson, eu só tenho que lhe agradecer mais uma vez a sua participação nesse programa especial de homenagem ao centenário ao Paulo Freire. Professor Jackson, que trouxe essa ideia para a gente e que ao longo desse semestre tem realizado diversas ações aqui pela nossa universidade, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em homenagem a Paulo Freire, o patrono da nossa educação brasileira. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço pela abertura e pela possibilidade de continuar esses processos junto com vocês também, via Surte. Com certeza. E a você, nosso telespectador, a gente agradece mais uma vez a companhia e a audiência e sigamos em frente com esse pensamento libertador de resistência e também de esperança de Paulo Freire. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo.
você aprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos aprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão. Risca o chão. Traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo o homem livre sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos aprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos aprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não.